Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal de matemática do professor Joaquim Gente. Moçada, nós vamos continuar aqui resolvendo a prova da SASE da UFV-JM do ano de 2018, da segunda etapa. Nesse vídeo eu vou resolver a questão 17, que foi uma questão que abordou o cálculo da distância entre dois pontos do plano cartesiano. Bora para a questão? 4 pessoas estão posicionadas em pontos distintos, A, B, C e D, como pode ser observado nessa figura aqui. As 4 pessoas resolveram se encontrar em um dos pontos, A, B, C ou D. Para esse encontro, a pessoa que está no ponto escolhido permanecerá parada, enquanto que as outras 3 pessoas se deslocam em linha reta até o ponto de encontro. O ponto de encontro será escolhido de forma que a soma das distâncias percorridas pelas 3 pessoas seja mínima, ou seja, deve ser a menor distância escolhida. Considerando as condições propostas, o ponto de encontro das 4 pessoas será qual desses pontos? O ponto A, B, C ou D? Bom, pessoal, então nós precisamos aqui calcular em relação a cada um desses pontos qual vai ser a soma das menores distâncias. Eu vou começar aqui com este ponto A. Então vamos marcar aqui o ponto A. Quais são as coordenadas desse ponto A? Perceba que é 1 e 2. E aí nós precisamos calcular aqui a distância de A até B, depois a distância de A até C e em seguida a distância de A até B. Agora nós vamos calcular também em relação ao ponto B. Então vamos marcar aqui as coordenadas do ponto B, que são 2 e menos 2. Aí nós vamos calcular a distância de B até A, depois a distância de B até C e a distância de B até D. Agora nós vamos para o ponto C. Quais são as coordenadas do ponto C? Repare, o x é menos 3 e o y é 3. E aí nós precisamos calcular a distância de C até A, depois a distância de C até B e a distância de C até D. E finalmente aqui no ponto D. Bom, quais são as coordenadas do ponto D? Repare que é menos 4 e menos 1. E aí nós precisamos calcular a distância de D até A, depois a distância de D até B e a distância de D até C. Então nós temos todas essas distâncias aqui para a gente calcular. Será que a gente precisa calcular todas essas distâncias? Repare que nós temos um total aqui de 3, 6, 9, 12 cálculos para a gente fazer. Mas, pessoal, observe que essa distância de A até B é exatamente igual à distância de BA. Então, eu não preciso calcular os dois, basta calcular a distância de A até B. Da mesma forma que a distância de A até C é igual à distância de C até A. Então, nós devemos calcular somente a distância de A até C. A distância de A até B é igual à distância de D até A. Então, vamos calcular somente a distância de AD. A distância de BC é a mesma distância de CB. Então, vamos calcular somente essa. A distância de BD é igual à distância de DB. Então, basta calcular essa distância de BD. E a distância de CD também é igual à distância de DC. Então, nós precisamos calcular essas 6 distâncias aqui. Vamos recordar, pessoal, se a gente tem 2 pontos, um ponto P de coordenadas XP e YP, e um ponto Q de coordenadas XQ e YQ, para a gente calcular a distância entre esses 2 pontos, a distância de P até Q, a gente vai usar essa fórmula. É a raiz quadrada do x de um dos pontos, que nesse caso aqui vai ser o x de Q, menos o x desse ponto P ao quadrado, mais o y desse ponto menos o y do outro ponto, também ao quadrado. Então, nós vamos aplicar essa fórmula para calcular cada uma dessas distâncias. Eu vou começar aqui calculando a distância de A até B. Então, vamos colocar raiz quadrada, o x do ponto B menos o x do ponto A. Então, nós estamos fazendo A em relação a B. Então, o x aqui é 2 e o x do A é 1. Então, vai ficar 2 menos 1 ao quadrado. O y aqui é menos 2 e o y aqui do ponto A é 2. Então, vai ficar menos 2 ao quadrado. Fazendo as contas aqui, eu vou ter raiz quadrada de 2 menos 1 dá 1 ao quadrado, dá 1. Menos 2 menos 4 ao quadrado, 16. 1 mais 16 vai dar 17. Então, aqui vai ficar raiz quadrada 17. Já achei a distância de A até B. Agora eu vou calcular essa distância de A até C. Da mesma forma, raiz quadrada, agora eu vou comparar o A com o C. Então, é o x daqui do ponto C menos o x do ponto A. Então, menos 3 menos 1 ao quadrado. Agora, o y daqui menos o y desse ponto A. Então, vai ficar 3 menos 2 ao quadrado. Portanto, isso vai ser menos 3 menos 1 menos 4 ao quadrado, 16. 3 menos 2 dá 1, ao quadrado dá 1. 16 mais 1, raiz quadrada, 17. Achamos a distância de AC. Agora vamos calcular a distância de AD. Então, vamos lá, raiz quadrada,
eu estou comparando agora A com D. Então vai ser o x do ponto D menos o x do ponto A. Então menos 4 menos 1 ao quadrado. Mais o y daqui, que é menos 1, menos o y daqui, que é 2. Então vai ficar menos 1 menos 2 ao quadrado. Raiz quadrada de menos 4 menos 1 vai dar menos 5 ao quadrado, 25. Menos 1 menos 2 menos 3 ao quadrado vai dar 9. 25 com 9, 34. Raiz de 34. Achamos a distância de AD. Agora nós precisamos calcular a distância de BC. Raiz quadrada, eu estou comparando agora B com C. Então vai ser o x daqui menos o x daqui. Ó. Menos 3 menos 2 ao quadrado. Agora o y desse ponto menos o y desse. Então 3 menos menos 2 vai ficar 3 mais 2 ao quadrado. Então vai ser raiz quadrada de menos 3 menos 2 menos 5 ao quadrado, 25. 3 mais 2, 5 ao quadrado, 25. 25 mais 25, raiz de 50. Achamos a distância de BC. Agora nós vamos para a distância de BD. Raiz quadrada de, agora é B com D. Então o x daqui é menos 4, menos o x daqui, que é 2, vai ficar então menos 4 menos 2 ao quadrado. Bom, agora o y, menos 1 menos menos 2, vai ficar menos 1 mais 2 ao quadrado. Que vai ser raiz quadrada de menos 4 menos 2, vai dar menos 6 ao quadrado, 36. Menos 1 mais 2 dá 1 ao quadrado, é 1. 36 mais 1, 37. Então aqui vai ficar raiz de 37. Achamos a distância de BD. Agora nós vamos para a distância de CD, que é a nossa última. Então vai ser raiz quadrada de CD. Então olha só, o meu x aqui é menos 4. Menos o x daqui, que é menos 3. Então vai ficar menos 4 mais 3 ao quadrado. Mais o y daqui é menos 1. Menos o y daqui, que é 3. Então menos 1 menos 3 ao quadrado. Portanto, vai ser raiz de menos 4 mais 3 dá menos 1 ao quadrado mais 1. Menos 1 menos 3 vai dar menos 4 ao quadrado, 16. 1 mais 16, raiz de 17. Pronto, achamos a distância de CD também. Bom, só que depois que nós achamos todas essas distâncias, o próximo passo agora é somar essas distâncias para cada um dos pontos. Então, eu vou marcar aqui, ó, S, que é a soma de todos eles. Então, vamos começar aqui. Ó. A distância de AB foi quanto? Raiz de 17. E a distância de AC também foi raiz de 17. A distância de AD foi raiz de 34. Vamos deixar aqui indicado. Vamos para o próximo agora em relação ao ponto B. A distância de BA, perceba que é a mesma distância de AB. E a distância de AB foi raiz de 17. A distância de BC. A distância de BC foi raiz de 50. A distância de BD. A distância de BD, raiz de 37. Vamos também deixar indicado. Agora, em relação ao ponto C. A distância de CA é a mesma distância de AC, que é raiz de 17. A distância de CB é a mesma de BC, e a de BC foi raiz de 50. Agora, a distância de CD. A distância de CD foi raiz de 17. Agora, finalmente, para o ponto D. A distância de DA, perceba, é a mesma de AD. E a distância de AD foi quanto? Raiz de 34. A distância de DB, repare bem, a distância de BD é a mesma de BD. E a de BD foi quanto? Repare que a de BD foi raiz de 37. E a distância de DC é a mesma distância de CD, que foi raiz de 17. Pronto, agora nós precisamos saber qual dessas somas aqui que é a menor. Então veja, essa primeira é raiz de 17, mais raiz de 17, mais raiz de 34. Nessa outra tem raiz de 17. Mas repare que a raiz de 50 é maior do que a raiz de 17. A raiz de 37 é maior do que a de 34. Então, por enquanto, essa soma aqui está sendo bem menor do que essa. Então, nós vamos eliminar essa, porque nós queremos a distância mínima. Bom, vamos para a outra soma. Raiz de 17 está igual a essa. Aqui também tem raiz de 17 que é igual a essa, mas a raiz de 50 é maior que a de 34. Então, também podemos eliminar essa soma. Aqui, ó, eu tenho raiz de 17, que é essa mesma raiz de 17. Raiz de 34, que é essa mesma. Mas veja que a raiz de 37 é maior do que a raiz de 17. Então, também podemos eliminar essa soma. Assim, a menor de todas as somas foi essa daqui. E essa soma aqui corresponde a qual ponto? Corresponde ao ponto A. Assim, considerando as condições propostas, o ponto de encontro das 4 pessoas deverá ser no ponto A, alternativa letra A. Show de bola, foi uma questão grande, mas foi uma questão bem interessante, não foi, gente? É isso aí, pessoal, gostaram? Então deixe um like, compartilhe e comente, porque dessa forma poderemos continuar ajudando muitas outras pessoas que gostam e que também precisam estudar matemática, beleza? Valeu, gente, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!